Hoje nós vamos tratar do tema aqui nesse espaço da Igreja e Cidade, conversar um pouquinho com o nosso irmão Josias Vieira sobre o tema a Igreja e a Ecologia. Estamos só esperando mais um pouquinho ele chegar e já vamos tratar desse tema. É um tema fundamental para a nossa reflexão, não só para a reflexão, mas também para um tema que deve mover a igreja. Né? Mover a igreja. Eu estive vendo algumas questões e vendo alguns vídeos do próprio Josias, e bem interessante a abordagem que ele faz a respeito desse tema, né? Apesar de ter essa conotação de ecoteologia ou teologia da ecologia, eu acho interessante pensarmos isso como uma teologia do reino. Paz, irmã Silvia, sejam todos muito bem-vindos. Então, o que nós vamos falar aqui é, de uma forma geral, o nosso dever como mordomos nesse reino, que vai muito na linha daquilo que foi escrito pelo nosso colégio episcopal da Igreja Metodista, né, que cuidar do meio ambiente, cuidar da nossa cidade, que cuidar do nosso planeta é parte fundamental da nossa trajetória como discípulos e discípulas do Senhor que vivem em união, porque vivem em show. Nós fazemos parte do meio ambiente, nós somos parte da criação. E uma parte da criação que é chamada a cuidar dela. Nós somos chamados a ser mordomos do Senhor. Então, já chegando aqui o nosso irmão Josias. Boa noite, meu irmão. Boa noite, meu irmão. Graças e paz. Graça e paz do Senhor. Desde já, Amém. dizer que você é muito bem-vindo e esse tema é um tema fundamental para a nossa reflexão e convidar para você se apresentar para a nossa comunidade de fé. Os irmãos já estão chegando, então se apresente, Maravilha. fique à vontade, né? Fale com o nosso povo. Maravilha. Eu queria dizer primeiro da gratidão, né, de ser acolhido aqui pelos irmãos e irmãs metodistas. Tenho bons irmãos na Metodista da Bahia, né, então tem sido uma caminhada muito especial com todos e todas. Bem, meu nome é Josias Vieira, conhecido em vários dos lugares onde eu ando por Quilinho também, então fique muito à vontade, como queira. Né? Eu sou teólogo por formação, mas ecoteólogo por conversão. Congrego aqui com uma parte da Igreja de Deus que se reúne aqui na Igreja Batista em Coqueiral, em Recife. Né? Então eu faço parte desse corpo, um pedacinho do corpo que se reúne aqui. Eu estou coordenador nacional do movimento Nós na Criação, que eu tenho a alegria de ser fundador com outros irmãos e irmãs da caminhada. Né, componho aí também o movimento Renovar Nosso Mundo no GT Teológico. Nessa última semana tive a grata surpresa de ser convidado para integrar também a coalizão latino-americana pelas mudanças climáticas. Então tem sido uma caminhada muito importante com irmãos e irmãs que vão se somando. Né? Então, pastoreio aí uma turminha na caminhada no Nós da Criação, né? Uma turminha que vem crescendo, isso é muito importante. E estamos aí para fazer essa conversa sobre o que Deus tem soprado nas nossas vidas, através do seu Espírito, né? Amém. Então, meu irmão, a gente vai começar logo com o que nos interessa. A gente tem visto muita gente falando sobre meio ambiente, sobre ecologia, mas e a igreja? Né? A igreja, como ela se coloca dentro desse tema? O que tem a ver, né, a igreja e o meio ambiente? Então, essa pergunta é muito legal, assim. E ela seria mais legal ainda se a gente chegar num momento em que a gente não precise mais fazê-la. Vou lhe dizer por quê. Né? Porque a gente precisa olhar para essa relação não como dois pontos. Né? O que tem a ver a igreja e o meio ambiente é uma coisa só. É a vida. Por que eu digo a vida? Porque a igreja é essa comunidade de vida com a qual Deus desejou partilhar a missão que é dele. Ele nos convidou para trilhar esse caminho de amor junto com ele. O meio ambiente, a criação de Deus, é esse ninho vital
onde o próprio Deus se manifesta. Hoje cedo eu conversava com um companheiro que está escrevendo a tese de mestrado dele, falando exatamente sobre essa relação, né, da igreja com o meio ambiente, e eu dizia para ele que um dos teólogos que eu leio, ele disse que o grande desafio que nós temos é enxergar a transparência de Deus naquilo que ele criou. É o que nós aprendemos aí nos seminários por imanência, né? É a revelação de Deus em tudo que ele criou. Então, o que tem a ver igreja e meio ambiente é a vida, é o todo. Porque no mesmo momento que nós nos encontramos na igreja, esse coletivo tão diverso, né, no qual eu sou diferente de você, que é diferente do outro, que é diferente da outra, e a gente é conduzido em Jesus a caminhar juntos, essa realidade ela se expande para além da igreja e se encontra no meio ambiente onde a igreja está e precisa se entender parte. Então, é essa relação que a gente precisa buscar. A gente precisa voltar ao princípio onde nós nos percebíamos parte da criação de Deus e não humanidade separada e não igreja dissociada dessa criação, desse complexo tão belo, tão diverso que Deus, em sua infinita potência, conseguiu compor, né? Que se deixar, ele continua compondo. O problema é que a gente, às vezes, atrapalha. Destoa, né? Irmão, pensando nisso, a igreja como essa parte, né? Como parte do meio ambiente, como essa união, né? Na verdade, que a gente tem que pensar ela como inseparável. Às vezes, a gente que mora nas cidades acaba deixando de perceber essas coisas, né? Mas me parece que a relação que a humanidade criou com o meio ambiente é uma relação muito destrutiva, é uma relação, né, de muita exploração, até porque nós estamos vivendo no meio de um sistema que o homem construiu, né, um sistema de coisas, não de pessoas, em que essa exploração é muito forte. Né? Para você, né, o que é essa relação da humanidade com a natureza? E pensando nisso, pensando nessa relação, o pecado do homem, o pecado da humanidade, causou alguma ruptura, causa, né, alguma dificuldade nessa relação do homem com a natureza? E, biblicamente, né, o que a Bíblia pode nos falar a respeito disso? Nesse contexto aí a gente tem 3 perguntas em uma, né? Que tornam esse nosso olhar bem mais complexo. Eu queria começar por uma visão do texto bíblico que nem sempre a gente consegue ter, né? Sobretudo, e aí eu falo dos meus colegas teólogos, dos meus colegas pastores, sobretudo a partir do púlpito, né? Que às vezes a gente não consegue fazer a compreensão do que é que a Bíblia chama de mundo imundo, né? Fazendo uma ligação com o que a gente conversava agora há pouquinho e também com a sua colocação logo no começo, né? Esse mundo criado pelo ser humano de coisas, né? A gente vai fazer uma reflexão sobre alguns textos bíblicos que às vezes nos causam alguma confusão se a gente não escutar o sopro do Espírito. Que aí é quando a gente olha para a Bíblia e lê algumas coisas do tipo: não ameis o mundo, nem o que no mundo há, pois quem ama o mundo, o amor do Pai não está nele. O apóstolo João escrevendo. Mas esse mesmo apóstolo João escreve em outro que Deus amou tanto o mundo que deu seu único filho, né? E aí a gente pergunta, oi, como é isso, né? Esse mundo é para amar ou não é para amar? Que mundo é esse? São 2 mundos? É óbvio que a gente está falando de 2 realidades diferentes. O problema é que quando a gente vai ler o texto, e aí a gente começa a estudar, né, teologia, a gente, peraí, mas o grego vai nos ajudar. E aí a gente vai para o grego e a gente encontra que nos 2 lugares está escrito cosmos. É a mesma palavra. E aí a crise aumenta, né? Só para piorar o problema para ti,
E a gente tem um jargão aqui no Nordeste brasileiro de que as igrejas evangélicas dizem que o mundo não tem nada a nos oferecer, né? Além das É, análises que a gente faz, ainda tem os jargões que a gente cria. ainda tem que é para piorar a vida da gente, né? Eu tô, desculpa, eu tô aqui em Recife, e aí aqui, João Pessoa, a gente tá um pulo de distância, né? E aí os jargões são muito parecidos. Pois é, e aí a gente ainda tem mais essa. E aí quando a gente pensa que o mundo não tem nada a nos oferecer, aí a gente vai direto para a Bíblia para provar que não tem mesmo. E aí a gente se mete a teólogo e vai começar a ler no grego, e chega no grego e dá de cara com a mesma palavra. Né? Foi engraçado quando eu comecei lá atrás a fazer essas reflexões, eu disse, não, talvez a tradução, né, de mundo que não é para amar seja diferente de mundo. Aí eu conversando com o Zé Marcos, que é o nosso pastor aqui, aí Zé Marcos disse, é a mesma palavra. E aí a crise começa, meu irmão. Só que aí tem uma coisa interessante, né? Deus nunca nos deixa sós, e a sua palavra ela é inspirada pelo seu próprio Espírito, então ele vai nos ajudando a ler, e aí a gente vai entender que o termo grego, cosmos, ele é o mesmo, só que o que faz dar sentido para a palavra é o contexto onde ela está inserida. E aí quando João vai falar que o amor do Pai não está naquele mundo, ele está falando de um mundo, como você falou, construído, apartado de Deus, distante de Deus. E o mundo ao qual Deus ama com a sua vida, porque ele encarnou em Jesus para dar a vida por esse mundo, é o mundo que ele criou. E aí, essa relação da humanidade com a natureza, ela tem sido uma relação que vem, ao longo da história humana, perdendo o seu sentido. Ao longo da história da criação, não. A história da criação e sempre foi e continuará sendo uma história de amor, de relação, de coexistência harmônica. O problema é que a gente, enquanto ser humano, a gente começa a entender-se coroa da criação, e por a gente pensar isso, a gente acha que a gente está em cima. E aí a gente começa a ter uma relação com a natureza de utilitarismo. Essa é a relação que a gente tem hoje com a natureza. O ser humano tem uma relação utilitária com a natureza. A gente usa ela. Isso é um problema muito grave, porque se a gente pensar direitinho nas nossas relações humanas, quando a gente pensa que alguém está usando outra pessoa, isso é horroroso para a gente. Né? A gente entende que usar outra pessoa é horroroso. E é exatamente assim que Deus enxerga quando ele percebe o ser humano usando a natureza. A relação que Deus ele nos orienta a ter com a natureza é muito outra. É uma relação de coexistência harmônica que ele coloca lá em Gênesis capítulo 2:15, que é que nós deveríamos lavrar e cuidar do jardim. Só que o que a gente vem fazendo é uma relação de uso. E o pecado, ele não somente causou uma ruptura, como a humanidade continua perpetuando o pecado quando ela explora a natureza para arrancar dela riquezas com a única finalidade, acumular riquezas. De forma tal que esse acúmulo vai alargando um fosso enorme, um abismo enorme entre pessoas que não têm, seres vivos que têm, seres vivos que não têm, né? Modos de vida destruidor e modo de vida que é destruído. Então, essa mania que a gente tem de achar que nós somos os dominadores da natureza fez a palavra dominar ganhar um sentido de opressão, quando na verdade no Gênesis o sentido de dominar era cuidar, era servir. Por isso que Gênesis 2:15 fala de lavrar e cuidar, era proteção. Nós tínhamos a orientação de Deus de proteger tudo aquilo que ele criou. E ainda tem uma coisa pior que isso. Assim, a gente precisa começar a pensar no pecado, aliás, começar a deixar de pensar no pecado como um agente autônomo que age sobre nós e a gente não tem nenhuma possibilidade de reagir, né? Quando eu me coloco a queimar uma floresta inteira
para substituir por pasto, para substituir pelos desertos verdes de soja transgênica que não alimenta, não é alimento para ninguém, isso é pecado e continua sendo pecado. Né? E aí a gente fica colocando-se nessa situação passiva como se o pecado fosse algo que manipula ali um fantoche, né? E a gente não tem como reagir. Tem, porque é intencional quando a gente faz isso. Então essa relação precisa ser mudada. A gente precisa voltar a entender a criação como sendo um contexto completo onde nós fazemos parte e não aquilo que é de nossa propriedade. Né? Ah, faltou pontuar uma coisa, desculpa. Faltou pontuar uma coisa aqui, que essa coisa de não ser nossa propriedade, ela está muito clara no advento do jubileu. Levíticos 25 vai dizer, lá no versículo 23, Deus dizendo assim: a terra não seja vendida perpetuamente, porque a terra é minha. Então, isso bastaria para que nós entendêssemos que a nossa relação com a terra ela tem que ser uma relação de mordomia, como você falou. Nós temos que servir a terra, nos relacionar com ela, respeitar o seu descanso e caminhar com a terra, porque somos parte dela. Verdade. Eu penso muito, sabe, Josias, que a gente tem criado no seio da igreja uma certa teologia da propriedade, né? A gente tem a teologia da prosperidade, que está aí. É verdade. E aí as pessoas também têm criado nos meios neocalvinistas, perdão, usar esses termos, né? Nos círculos mais conservadores. Pois é, meu irmão, o que é um perigo, né? Tem criado uma certa teologia da propriedade, em que se divinizou a propriedade e em nome dela tudo se pode fazer, né? Em nome do acúmulo de capitais. O irmão comentou aqui, o irmão Emanuel, e fez um comentário interessante, né? Se a gente fosse fazer uma discussão a esse respeito, que esse utilitarismo seria também uma espécie de neoliberalização, né? De nós neoliberalizamos a natureza. Sim, não tenha dúvida. Do pecado estrutural, né? Que você estava falando. Sim. Diante disso, meu irmão, dessas questões todas que a gente está colocando, como pensar, ou é possível pensar uma teologia ecológica, ou a nossa teologia do reino, ela precisa ser ecológica? Fala pra gente, né? Como é que vocês têm pensado nisso? É muito interessante isso. Você trouxe dois termos muito, muito importantes para essa nossa reflexão, que é o neoliberalismo, né? E a privatização, a propriedade privada, né? A Bíblia é muito interessante, assim. Eu não sei como é que a gente conseguiu se divorciar da natureza, tendo a Bíblia falando de capa a capa sobre a relação de Deus com o que havia criado. Por que eu estou dizendo isso? Porque esse neoliberalismo, ele faz com que nós tenhamos a certeza de que a gente pode fazer o que a gente quiser. A gente pode, inclusive, chamar de recurso natural, né? Porque é para ser usado. Isso é um pecado, assim, monstruoso contra a santidade criadora de Deus. Sobretudo quando vai falar de propriedade privada. Eu falei do que Deus fala em Levítico, né? Mas lá em Isaías ainda é mais sangue quente ainda, né? Porque Isaías diz assim: malditos aqueles que acumulam casas para si, que anexam terrenos e terrenos até que ninguém tenha mais onde morar. Aqui em Recife, por exemplo, a gente vive um problema de déficit habitacional terrível. Nós vivemos perto de um rio, chama o Rio Tigipió, que a gente luta pela revitalização dele, e as pessoas têm que morar literalmente em cima do rio, porque não tem opção de morar. O Brasil tem uma disparidade de propriedade privada e de pessoas sem casa absurda. É a ordem de 8 milhões de imóveis vazios para 6 milhões de famílias sem ter onde morar. Como é que pode? Né? Então, esse é o pecado da apropriação. E aí você perguntava sobre essa teologia ecológica, né? Eu digo, mais do que possível construir um pensamento nessa direção, é necessário construir uma ecoteologia. Explico por quê. É por isso que eu me identifiquei lá no começo como ecoteólogo, né? Convertido por conversão, ser ecoteólogo. O termo ecoteologia, se nós pensarmos ele de forma crítica, ele seria um termo redundante. Eu não gostaria de ter que usá-lo.
Por que redundante? Porque a teologia, ela já deveria se ocupar de refletir sobre a relação de Deus com tudo que ele criou. De forma que é isso que nos aponta João 3,16, um dos versículos mais conhecidos, né? Se chegar para alguém que nunca leu Bíblia e perguntar, diga um texto bíblico, o cabra vai dizer João 3,16, né? Quer dizer, hoje tem dito outras coisas, mas enfim. E aí, nesse processo de construir uma ecoteologia, eu digo que ele acaba sendo um termo necessário, porque, apesar de poder ser redundante, mas ele hoje é necessário, porque a palavra eco, que vem lá antes de teologia, a palavra eco, ela vem traduzida do termo oikos, que é um termo grego, que vem falar de tudo que foi criado, né? Enquanto a teologia ela não faz essa reflexão sobre a relação de espiritualidade com Deus a partir do todo, a partir do cosmos, a ecoteologia chama isso à existência. Chama isso e denuncia que a teologia não tem feito isso. Porque esse caminho que a gente fez teologicamente, do ponto de vista histórico, ele nos aponta que a teologia vem fazendo, e aí em sua maioria, né, eu não posso generalizar todo mundo, porque eu encontro teólogos que fazem uma reflexão muito mais aproximada do todo, mas de grosso modo, a teologia vem fazendo um caminho que traz a reboque, por exemplo, o maniqueísmo romano, porque vai colocando em polos opostos, sabe, as coisas como se tudo na vida fosse extremamente cartesiano, de forma que coloca no campo do sobrenatural tudo aquilo que deve ser buscado, porque o sobrenatural estaria mais perto de Deus, e no campo do natural tudo que é pecaminoso, tudo que é mal, tudo que é sujo. Isso é muito pouco para um campo científico como a teologia, que bebe de tantas e tantas outras influências que a capacitariam para fazer uma leitura mais aprofundada. Em contrapartida a essa necessidade que a teologia faz, eu digo que fazer uma ecoteologia é necessária, porque aí a gente vai olhar para Jesus, que aponta um outro caminho, dizendo que esse caminho que nos diz que não é uma relação humana e espiritual vertical com Deus. Mas quando a gente olha para Jesus, quando ele vai para os 40 dias no deserto, que aí a gente podia até se arriscar a dizer aqui o momento de santificação, né? Em que Jesus ele vai jejuar ali, vai ser tentado, o texto bíblico nos fala que ele estava em harmonia com as feras do deserto e era servido pelos anjos. O que seria isso, senão a soberania de Deus sobre a totalidade das coisas? O que seria isso, senão a representação do reino de Deus, que Isaías vai falar lá no capítulo 11, onde o leão se deita com o cordeiro, onde a criança guia o urso, o leão, bota a mão na toca de uma áspide e nada lhe acontece. Então, é isso que o Cristo ressurreto, que antes de levar o seu ministério às últimas consequências, ele aponta, né? Um evangelho que é construído a partir da coexistência harmônica entre criação e criador. E criação aí envolve todos os modos de vida. Que bacana, Josias, né, meu irmão? A gente está trazendo aqui uma série de reflexões que nos coloca em xeque até com a nossa própria prática, né? Então, há uma questão aí de que nós, enquanto igrejas, né, nós, enquanto igrejas do Senhor, talvez tenhamos que nos colocar diante do Senhor em arrependimento, diante dessa, muitas vezes, cairmos na prática desse utilitarismo ou a nossa forma de viver, né, o consumo exagerado e tantas outras formas que a gente acaba cultivando no meio das igrejas, seria necessário dar uma reflexão e, assim, arrependimento quanto a essas práticas. Aí eu te pergunto, diante disso, né, dessa reflexão necessária, desse pensar teológico a respeito dessas coisas, né, do oikos, de todas as coisas, quais são os efeitos práticos, né, desse arrependimento para a igreja, para nós enquanto igreja do Senhor? Que frutos a gente pode tirar disso?
Dentro dessa... Deixa eu só botar um cabo aqui que o celular acabou de dizer que a bateria tá me traindo. Só um pouquinho. Aproveitar para agradecer a todos que estão chegando, né? A gente tem visto aqui. Se vocês, a gente vai ver se consegue um pouquinho no final, pelo menos responder uma ou duas perguntas. Então, fique à vontade. Eu agradeço a vinda do irmão Josias, que tem sido assim, até agora, né? Eu tenho certeza que até o final a gente tem discutido coisas muito bacanas. E aí o irmão trouxe algumas palavrinhas aí que talvez não seja assim, habitualmente a gente escutar, mas não tem problema não. Eu passo a bola para a pastora Tayana, esses caras com dúvida o que é maniqueísmo, né? É um universo cartesiano, perturbem lá a pastora Tayana. Brincadeira, mas podem deixar também, podem depois conversar com a gente, que a gente conversa um pouquinho mais a respeito dessas questões. Fique à vontade. Mas eu posso dar uma traduzida também, não tem problema não. O que eu chamo de maniqueísmo era uma prática romana, que é herdada também do Império Grego, onde essa filosofia dizia que o universo era dividido entre polos, né? Ou era uma coisa ou era outra, não tinha meio termo, né? E aí a gente traz isso muito para a igreja, né? Que tudo no mundo é dividido em dois polos, ou é bem ou é mal, ou é natural ou é sobrenatural, ou é branco ou é preto, e aí o preto que somos nós acabamos ficando na parte ruim da coisa. Então, essas coisas nos levam a universos perigosos, né? Esse é o maniqueísmo. E o cartesiano vem da matemática mesmo, né? Ali, ó, o plano cartesiano, que é o X e o Y lá. Aí, eu fiz essa provocação, meu irmão, exatamente para a gente provocar nos irmãos a necessidade da reflexão a respeito dessas coisas, entendeu? Para que a gente possa depois começar a discutir. Isso. Esse maniqueísmo não é só é um maniqueísmo que a gente tem vivido praticamente em todos os setores da igreja, né? Exatamente. É muito perigoso. Extremamente perigosa. Mas, muito voltando, perigoso. Irmão Josias, a respeito desses efeitos práticos do arrependimento, o que é que nós podemos produzir, né? Tem uma reflexão muito boa aí, que aí eu traria, ainda fazendo uma ligação com o que a gente conversava agora há pouco. O tema, ele começa a mexer muito com a gente, né? E ele vai tirando a gente do nosso lugar confortável e nos colocando num lugar onde a gente precisa se relacionar com coisas novas, apesar dessas coisas não serem nada novas. Mas, e aí isso me lembra o apóstolo Paulo escrevendo que nós precisamos viver em novidade de vida. A novidade de vida é essa realidade do evangelho. O reino de Deus, ele nos coloca a viver novidade de vida. E novidade de vida são coisas novas, são coisas que nos tiram da nossa zona de conforto. Porque a zona de conforto ela é muito perigosa, é nela que nascem coisas como o maniqueísmo, né? E aí essa novidade de vida, ela vai nos impulsionar para analisar, quando você fala de resultados, de que frutos, me vem à mente muito os frutos do Espírito, né? Os frutos do Espírito, eles só são possíveis após a conversão. Irmãos, nós tivemos um probleminha com a conexão do irmão Josias num momento bem interessante, em que a gente estava falando a respeito desses frutos que a igreja pode produzir. Mas eu queria aproveitar, enquanto ele retorna, para que vocês pudessem já ir formulando alguma questão, pelo menos a gente tirar pelo menos alguns minutos para ele, alguma dúvida, alguma questão que você queria suscitar para esse nosso debate. Enquanto nós tentamos aqui trazê-lo, né, para o diálogo novamente. Só um minuto, ele chegando. E eu queria te indicar, você, meu irmão, minha irmã metodista, dar uma consultada, uma lida na carta episcopal em que a igreja, do Colégio Episcopal da Igreja Metodista, escreveu a respeito desse tema. É um dos eixos da caminhada do período de 2017 a 2021, que fala sobre esse papel da igreja do cuidado do meio ambiente. Então, faça isso, dê uma lida também para discutir a respeito. Então, como eu estava dizendo, dê uma lida lá, abordar
abordagem que o Colégio Episcopal faz é uma abordagem tratando a partir do tema da mordomia, com essa mordomia cristã, né, que está diretamente associada com o nosso dever. Quando a gente estava falando aqui, irmão Josias comentando a respeito dessa separação, né, desse maniqueísmo, essa separação que a gente da nossa vida religiosa e às vezes daquilo que para nós pode parecer profano, mas o Senhor nos coloca nessa tarefa, fomos colocados aqui como esses mordomos, os cuidadores desse meio ambiente, cuidadores do planeta que Ele nos deu. Então, essa reflexão, estamos retomando. Voltei tranquilo aí? Voltou. Amém. Tranquilo. Olha, a minha versão mais pentecostal eu diria que isso é coisa do inimigo. Então... Mas a gente falava aí da novidade de vida, né? E que o converter-se nos leva, aliás, não nos leva, né? Mas tem por consequência frutificarmos no Espírito, né? E isso só acontece a partir da conversão. E aí, eu não sei se pegou a parte que eu li, o texto de Gálatas. Não. Né? Deu para... Não? Então vamos lá. Então eu trago a nossa memória o texto de Gálatas, capítulo 5, versos 22 e 23, tão conhecido nosso também, mas que vai dizer que, mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. Então vejam bem, meus irmãos, os resultados de uma caminhada em novidade de vida, observando que Deus ele se relaciona conosco em sua criação. Por isso, há uma necessidade tão urgente de nós nos relacionarmos em amor com essa criação, faz-nos frutificar. E aí eu faria um paralelo aqui com o texto de Gálatas, dizendo que o fruto do amor, ele nos leva a amar ou construir uma relação de amor com toda a criação, estendendo-a ou entendendo-a como igual a nós no amor de Deus. Alegria em partilhar da vivência nesse complexo de vida, paz baseada lá em Isaías 11, que eu citei agora há pouco, sobre a relação de seres que, ao nosso ver, nunca teriam compatibilidade, mas essa paz ela é possível no reino de Deus, né? Paciência para saber que o tempo da terra é suficiente para produzir. Chegamos. Rapaz, que negócio, né? Mas vamos lá. Deu para ouvir até onde? Pois é. Aqui, a voz do Espírito gritou aqui que Satanás está furioso. Está furioso, E aí a gente pisa mesmo. Meu irmão, você estava falando dessa paz, né? Onde a paz de Isaías 11. Certo. E como seria essa paz? Então, como sendo isso, exatamente. Eu falei do fruto do amor, o fruto da alegria. O fruto da paz seria exatamente vivermos o que Isaías fala lá em Isaías 11, né? E aí eu diria escrito de próprio punho, né? O profeta messiânico dizendo o que seria o estabelecimento do reino de Deus, que é a paz entre todos os seres, todos os modos de vida na criação de Deus. Passando aí ao fruto da paciência, que é saber que a terra ela tem o seu tempo de produzir o que é necessário para a vida. A paciência ela nos leva a entender que pela terra ter o tempo necessário para isso, nós não precisamos de subterfúgios para apressar a produção, para ampliar a produção, porque nada disso é necessário a não ser para a acumulação, né? Então, a gente precisa dessa paciência como fruto do Espírito para entendermos que Deus ele dá o que é suficiente para a sua criação. Lembrando de novo de Levíticos lá, no 6º ano, a produção da terra ia ser tal que ela seria suficiente para o 6º, 7º e 8º ano. Você só precisava colher no 9º, porque no 8º você ia plantar, né?
Então, assim, a terra, ela é suficiente, a gente não precisa apressar ela. Então, agronegócio é pecado. Não é pop, não, né? Não, não é O agro não pop, é não é pop, é pop. lugar de pecado. Não, é morte, exatamente. O outro fruto diria eu que é a bondade no trato com todas as formas de vida, né? Nós estamos vivendo uma pandemia que ela não é outra coisa, senão resultado da invasão que nós, enquanto seres humanos, fizemos em ambientes e desequilibramos esse meio ambiente. E aí vírus que viviam tranquilamente em organismos lá naquele meio ambiente se encontraram com outros organismos que não tinham defesas para eles, ou seja, o nosso, né? Então, mas o vírus não é um vírus criado em laboratório, nada disso. Ele era um vírus que já existia no sistema orgânico estabelecido em um determinado lugar. Então, a nossa falta de bondade com os outros seres vivos fez com que a gente colhesse esse mal. A fidelidade ao permitirmos, inclusive, o descanso da terra. A terra precisa descansar. Os nossos povos indígenas, originários, quilombolas, sabem muito mais do que a gente isso. Porque sabem utilizar a relação com a terra entendendo o seu tempo de descanso. Eu digo isso que eu tenho um avô, filho, neto de Índia, e ele tinha um trato com a terra que era fantástico, assim. O tempo que eu andei com aquele homem foi muito aprendizado. Ele hoje está com o pai. Um outro fruto seria o fruto de mansidão. Mansidão em sabermos também que nem todas as pessoas estão fazendo essa reflexão. Por isso é importante um encontro como esse para a gente falar com muita paz, tentando esmiuçar ao máximo para que os irmãos comecem a refletir e perceber que o lugar de conforto não é o nosso lugar. Por fim, o domínio próprio, ele é um fruto também dessa nossa caminhada, e ele vai fazer com que a gente perceba que a minha vontade, o meu desejo, ele não é mais importante do que a necessidade do outro ser de viver. De forma que eu preciso entender que o meu desejo ele está em segundo plano quando a vida é o que importa. E esse domínio próprio vai me fazer caminhar sobre uma ideia de bem viver, de bons conviveres. E isso faz com que a gente entenda quais são essas relações oriundas aí da conversão, de uma reflexão ecoteológica. Deu para entender esse último fruto? Deu. Eu vi que deu uma travadinha aqui ainda. Beleza. Não, mas ficou claro, meu irmão. Que bênção. É assim, interessante massa. pensar os frutos do Espírito dessa forma. Muito bacana. Por fim, eu queria levantar uma questão que aí seria uma provocação para nós também, né? Para nós, igreja. É possível criar uma pastoral ecológica nas igrejas locais? Como, né? Como dar esses primeiros passos? Esse é um primeiro passo, e eu digo a você que é um passo importantíssimo, importantíssimo. Porque ele já mostra que há uma caminhada, sabe? Há um lastro de conversão acontecido, né? Quando a gente se propõe a caminhar com passos mais ousados, conhece mais ousado do que Jesus? Eu não. Né? Eu não conheço mais ousado do que ele. Então, se ele foi, meu amigo, ninguém me segura, né? Então, sim, é totalmente possível criar uma pastoral ecoteológica em cada igreja, em cada comunidade de fé. A partir do encontro das pessoas e do encontro das pessoas na criação. Né? Como é que pode ser feito isso? Bem, esse encontro, ele precisa se permitir guiar pelo sopro do Espírito Santo. Ele precisa atender e perceber a autonomia das outras pessoas que estão nesse encontro, né? Respeitar que cada pessoa ela vem com seu conteúdo, e esse conteúdo precisa ser colocado para que nós, nos encontrando, nós possamos construir algum conhecimento. Ele precisa passar por uma leitura popular da Bíblia. A gente precisa ler a Bíblia de forma clara, sem perder a profundidade da reflexão, mas de forma que uma criança ou um pós-doc
possa entender o que está sendo falado ali. Isso porque vem de um fruto, de um sopro do Espírito, passa pela compreensão da autonomia de cada pessoa, vai por uma leitura popular da Bíblia, e isso se encontra num ambiente seguro de reflexão. Esses 4 pontos, né, que eu falei, eles são os pilares do que hoje é o nosso movimento Nós na Criação. Como eu falei, eu estou coordenador nacional do movimento, e é uma caminhada extremamente feliz, assim. Dá muito trabalho e isso é muito bom. Porque eu costumo sempre falar para todos e todas com quem eu caminho que o Nós na Criação, muito embora eu tenha sido fundador, mas o Nós na Criação ele não é meu e tampouco eu faço sozinho. É a coletividade, é o encontro na criação que nos permite caminhar. Ele hoje é um exemplo de uma pastoral que é possível ser construída em cada igreja. E ele se propõe a isso, o movimento Nós na Criação se propõe a isso, a caminhar com a igreja local, no processo de nós entendermos qual é o nosso papel dentro da criação de Deus. Então, o Nós na Criação ele está para ser essa pastoral, auxiliando a igreja, a partir da juventude, a partir do adulto. Nosso público maior é de juventude, mas isso não impede que outras pessoas estejam com a gente de jeito nenhum. Nós temos um núcleo muito recente que nós chamamos de Casa das Sementes, que é um núcleo que atua diretamente na soberania alimentar. E nós temos pessoas de todas as idades nesse núcleo, né? Então, o Nós na Criação ele vai ser um exemplo disso, dessa pastoral, né? Eu aproveito até aqui para convidar os irmãos e irmãs que queiram caminhar junto com Nós na Criação, levar para a sua igreja um núcleo Nós na Criação. A gente tem toda a possibilidade de fazer a formação e caminhar aí no mentoreamento, no acompanhamento, junto com a comunidade. E é um exemplo de pastoral possível, mais um, nas igrejas. E aí seria muito de pensar a realidade local, não é isso, Josias? Nós na Criação Isso. Sempre. É muito interessante, bacana demais essas perspectivas, né? Retomar a questão da leitura popular da Bíblia e pensar a realidade local, né? Pensar a autonomia das pessoas na compreensão do Evangelho. A gente tratou aqui de temas de grande relevância para a realidade da igreja, né? Mais do que isso, de uma profundidade provocante para nós, porque de certa forma nos coloca em conflito com o nosso modo de viver, né? Repensar algumas atitudes, repensar o nosso modo de viver, o modo de encarar a relação com a humanidade, com a natureza, com o mundo, né? Nossa relação utilitária, essa relação que constrói, de certa forma, e aumenta as desigualdades, né? Aumenta a exploração do homem pelo homem, aumenta as dores nesse mundo, né? O livro de Romanos vai dizer que é a natureza com dores de parto, expectando, pedindo, querendo, desejando. Deu uma cortadinha aí agora. Deu uma cortadinha, eu não entendi a última fala. A consequência desse pecado, né? Que precisa ser denunciado. Quando Romanos fala que a natureza geme e chora em dores de parto, diz respeito a esse nosso pecado, né? Diz respeito ao pecado da humanidade também em relação à natureza, que precisa ser denunciado. E eu penso que aquilo que a gente discutiu essa noite foi muito nessa linha. Então eu quero te agradecer, meu irmão, agradecer por ter de maneira tão profunda sobre isso e te abrir espaço para fazer suas considerações finais, né, de deixar o abraço aí para a nossa comunidade de fé e já renovar aqui o pedido, quem sabe, bem próximo aí a gente possa voltar a conversar, quem sabe possamos caminhar juntos aí em algo prático, junto com esse projeto do Nós na Criação. Então, fica aí meus agradecimentos, os agradecimentos da pastora Tayana, do Cristiano, né, e a nossa felicidade de tê-lo conosco aqui essa noite. Eu que agradeço aí por esse espaço, né? Como você bem falou, o Nós na Criação ele atua a partir da realidade local, né? Cada igreja, cada localidade vai ter a sua especificidade, né? Aqui na nossa redondeza nós temos o Rio,
mas também nós temos a mata. No Rio de Janeiro temos uma mata, mas temos os problemas das políticas públicas. No sertão a gente tem o problema das políticas públicas, que envolve a seca, envolve a alimentação. Então, como considerações finais, eu preciso dizer que eu sou uma pessoa em construção, né? E essa construção se dá aqui, no encontro, se dá nos encontros do nós, nos encontros com a terra. E dizer que o Nós na Criação está à disposição, sim. Já tá aceito aí os próximos convites todos. Terei o maior prazer de estar aqui novamente, aqui ou aí, né? Queira Deus, nós possamos nos encontrar o quanto antes, né? Nos nossos encontros, porque nordestino, e eu já considero Tayana e Cristiano também nordestinos, e nordestino gosta de abraço, né? Então a gente espera que, fé em Deus, a gente quanto antes possa se abraçar novamente, né? Mas eu deixo aqui os nossos contatos. O Nós na Criação tá na rede social aí, no Instagram. Temos o e-mail, nosnacriação@gmail.com, o meu perfil. Fiquem à vontade para mandar perguntas, mandar dúvidas, questionar. É isso que a nossa caminhada pressupõe, né? Que a gente não fique parado, mas que a gente caminhe em novidade de vida. No mais, é agradecer por esse espaço tão rico e dizer que a gente está aí caminhando junto nesse caminho estreito, que é para poder termos a oportunidade de nos apoiarmos ombro a ombro, diria o meu amigo Ronis Pacheco. Deus bendiga a todos e a todas, e a gente vai caminhando. Gratidão demais, gente. Bem, meu irmão. Glória a Deus por esse momento, né? Nós agradecemos mais uma vez. Eu queria lembrar você, minha irmã e meu irmão que está acompanhando, que essa live é da igreja. Então, se você quiser revisitar, quiser rever, até para também formular outras perguntas para o irmão, para a gente debater, para provocar também na nossa igreja, entre os nossos irmãos, uma ação mais prática em relação à criação, em relação à pastoral teológica, nós poderemos depois retomar. Você pode ter acesso a essa live, tá certo? Então, agradecendo novamente ao nosso irmão Josias, né, que esteve aqui tão bondosamente a falar conosco. Te agradecer também que está acompanhando as nossas reflexões e rogar ao nosso Deus, orar a Deus, que Ele continue abençoando a vida do irmão, que o Senhor continue aperfeiçoando a obra, né, te dando coragem, te dando força, sabedoria, e que possa sempre abrir portas e mais portas para que essa mensagem seja levada aos fins da terra. Esse é o nosso desafio, né? Sempre partindo da nossa Jerusalém até os confins da terra. E para nós fica o desafio de não só a reflexão, mas o desafio de partirmos para algo mais prático. No momento, né? A gente está colocando algumas questões e aí, apesar de afastados, nós podemos já começar a fazer muita coisa. Então, Deus abençoe a todos. Muito obrigado mais uma vez, Josias. Né? Amém. Que o Senhor continue abençoando a vida de cada um e cada uma e que nós possamos voltar a conversar sobre esse e outros temas também aqui nesse espaço, no espaço do Igreja e Cidade, que foi reservado por Deus para estarmos debatendo esses temas tão fundamentais à nossa vida em unidade, à nossa vida na cidade, à nossa vida como discípulos do Senhor. Boa noite, que o Senhor abençoe a cada um. Amém. Obrigado, Josias. Te abençoe. Gratidão. Obrigado.